Boa tarde, Paraíba. A partir de agora, para todo o estado, começa o Tambaú Debate. Hoje nós vamos dar continuidade à série de entrevistas com os candidatos ao governo da Paraíba. Seguindo a ordem dos sorteios, a entrevista de hoje será com o candidato ao governo pelo Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, PSTU, professor Antônio Radical. Hoje é sexta-feira, dia 12 de setembro, o Tambaú Debate está no ar. Se você tiver perguntas e quiser encaminhá-las ao candidato, pode fazer isso pelo nosso endereço no Twitter, @TVTambaú. Boa tarde, Josival Pereira. E com você a primeira pergunta para o candidato Antônio Radical. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde, Paraíba. Boa tarde, Radical. Boa tarde. Depois de 2 meses e alguns dias de campanha, Antônio Radical andando na Paraíba, discutindo a Paraíba, ouvindo os outros concorrentes nos debates, nas entrevistas, qual a avaliação que você faz dessa disputa e, sobretudo, dos seus adversários? Boa tarde, Radical. Boa tarde, Cláudia. Boa tarde, Josival, telespectadores do Tambaú Debate. A avaliação, Josival, é que é uma campanha, para variar, mais uma vez, onde impera o poder econômico, onde nós temos sentido isso na pele, o esforço que nós temos feito para poder correr essa Paraíba, participar dos debates, das entrevistas. Enquanto isso, a gente vê um poderio tremendo, né? 3 grandes máquinas políticas trabalhando diuturnamente, e não só trabalhando, mas trabalhando principalmente para jogar mais ilusões na cabeça nas consciências de milhões de paraibanos e paraibanas. Que ilusões são essas que você acha que os candidatos estão pregando? As promessas de sempre, as promessas sem sentido, promessas que se sabe de antemão que muito provavelmente não serão cumpridas, certo? Gente dizendo que vai dobrar o salário dos professores, quando teve 4 anos para fazer isso, não fez, como é o caso do atual governador. Gente dizendo que vai fazer a ponte ligando Cabedelo a Lucena, né? Uma coisa antiga que a gente... Então, essas coisas de sempre que continuam acontecendo nessa campanha, né, eleitoral, semeando ilusões na cabeça de milhões. Bom, o seu partido é considerado como um partido de esquerda radical. Seu sobrenome, né, profissional também é Radical. De que maneira o senhor pretenderia radicalizar caso chegasse ao governo da Paraíba? Olha, na situação que nos encontramos hoje na Paraíba e no Brasil, Cláudia, o primeiro grande ato radical nesse sentido seria a gente fazer com que os recursos públicos fossem destinados exclusivamente para resolver os problemas que o setor público enfrenta hoje na Paraíba. Essa medida, por si só, já seria uma medida fora do comum, porque não é isso que nós estamos assistindo. E como é que se faria isso? Primeiro de tudo, suspendendo imediatamente o pagamento da dívida pública da Paraíba, que só esse ano a Paraíba deverá pagar cerca de 400 milhões de reais. 400 milhões de reais, que em vez de resolver os graves problemas sociais do nosso povo, vai ser destinado para resolver a meia dúzia de banqueiros, a boa vida de meia dúzia de banqueiros. E aí e todos os candidatos, pelo menos os grandes candidatos, né? Vital, Ricardo e Cássio, não falam absolutamente nada sobre isso, porque eles defendem exatamente esse tipo de procedimento que hoje existe. Quando o senhor fala sobre não pagar na dívida pública, os veículos da imprensa divulgam isso como um calote. O senhor disse que não é calote. Não é calote. Não é calote, porque é exatamente isso. Na verdade, quem está sofrendo calote é o povo da Paraíba, o povo brasileiro, que ano após ano, os orçamentos dos estados, dos municípios, da União, destinam somas vultuosas para pagar juros e encargos dessa dívida que já foi paga, tá certo? Quando deveria ser feito exatamente o contrário. É a questão de prioridade. A prioridade dos governos de plantão não é resolver os graves problemas sociais do nosso povo. É fazer uma maquiagem aqui, outra acolá, mas no grosso manter o regime do jeito que está, ou seja, alimentando a boa vida de meia dúzia de banqueiros. Então, quem está sofrendo calote, na verdade, é o nosso povo há muito tempo. Agora é mudar de lado essa questão. No debate nacional, os 3 principais candidatos, eles temem muito, eles fogem muito desse tema, eles acabam negando quando a abordagem é, por exemplo, estatizar, ou a estatização de algumas empresas. Os deputados, Marina, Dilma e a Aécio agora sim, está falando de reestatizar parte da Petrobras, mas o tema estatização, eles fogem. Aqui, ao contrário, você defende a estatização de alguns serviços, como transporte público. Como que seria isso no seu governo? O que é que deveria ser
do Estado, o Estado realmente bancar para a população? Primeiro, nós defendemos a reestatização das empresas que foram privatizadas, como é o caso da antiga Saelpa, né, o Paraiban, que foi destruído, né, a Celb em Campina Grande, porque nós entendemos que esse tipo de serviço ele só pode ser garantido com excelência pelo poder público. Agora, não da forma que era feita antigamente, onde todas essas empresas se viam como cabide de emprego para os apadrinhados do governante de plantão. Não, nós defendemos a reestatização, que essas empresas, ao serem reestatizadas, sejam administradas por um conselho formado por trabalhadores e usuários do setor, tá certo? A prestação de contas transparente, né, como deveria ser, inclusive. Então é isso, atuar de outra forma, porque está provado que o setor público, ele garante sim o bom serviço, desde que seja bem administrado, evidentemente, o bom serviço a todos os cidadãos injustamente. Veja o caso das operadoras de telefonia. Quando elas foram privatizadas, foi a maior festa e tal, e hoje nós enfrentamos todos os PROCONs de todo o país são campeões em reclamação contra as operadoras. Por quê? Porque existem setores onde essas operadoras não atuam, porque o que elas visam é o lucro. Então, se aquele setor tem, vamos dizer, 1.000 pessoas, mas essas 1.000 pessoas não representam nenhuma fatia de lucro para elas, elas não investem ali, ao contrário do setor público, tá certo? Então, primeiro, defender a reestatização dessas empresas. Na questão do transporte, você fala da recriação da Setusa, é isso? Ou de uma empresa parecida? Seria uma empresa parecida com a Setusa, porque, na verdade, Josival, o que aconteceu com a Setusa foi mais um crime contra o patrimônio público. Era uma empresa que, exatamente por isso, mal administrada, servindo de cabide de emprego, tá certo? Ela acabou quebrando, porque é impossível haver uma quebra numa empresa de transporte público. Tanto é assim que os patrões continuam nesse regime, apesar de reclamarem muito, né? Porque vez ou outra os donos das empresas chiam muito, dizem que está dando prejuízo, mas não larga o osso. Significa que o osso não é tão ruim assim. Para a gente entender melhor qual seria a proposta de reeditar o que foi no passado a Setusa, no seu eventual governo, como é que funcionaria? Quem teria gratuidade nesse transporte e quem pagaria por ele? Olha, a tarifa, nós queremos que seja cobrada a tarifa social, tá certo? E não esse tipo de procedimento que existe hoje, que inclusive é um procedimento extremamente questionado por todas as entidades dos movimentos populares, quando se trata da famosa planilha de custos que anualmente serve para reformular o valor da tarifa. É uma planilha viciada, construída pelos empresários, diretamente por eles, para beneficiar os mesmos de sempre. Então nós temos que mudar essa coisa. E a empresa seria, como eu acabei de falar, administrada por um conselho formado por trabalhadores. Sim, mas quem teria gratuidade? Quem andaria de graça e quem iria pagar? Exatamente. Nós defendemos o passe livre para estudantes e desempregados. Né? Os demais pagariam a tarifa social. A tarifa social, exatamente. Em relação, por exemplo, à CAGEPA, qual seria a sua proposta? Já que falamos há pouco sobre serviços e alguns que não funcionam a contento. A CAGEPA é uma empresa que ainda é estatal, porém sendo severamente atacada nos últimos governos. Pelo menos de Maranhão para cá, existe na nossa avaliação um plano concreto de destruir a Saelpa, e o plano é o mesmo de sempre, né? Sucateia a empresa, não investe na qualificação dos seus profissionais, não investe na melhoria dos seus serviços, envia cada vez menos recursos para mantê-la. A empresa, evidentemente, vai deixando a desejar na prestação dos seus serviços, o povo vai se irritando com isso e vai criando aquele caldeirão para chegar com a proposta de privatizar, porque aí vai melhorar. E aí a maioria da população acaba embarcando nesse discurso fácil. Né? Então é isso que está sendo feito hoje com a CAGEPA. Maranhão, Cássio e Ricardo e o que o senhor faria caso fosse governador? Como eu acabei de falar, primeiro sanear a empresa. A CAGEPA tem jeito, tanto tem jeito que o governador pediu recentemente 150 milhões de reais de empréstimo, recebeu esse dinheiro, disse que com esse dinheiro resolveria os problemas da CAGEPA. O que a gente está assistindo? Nada, não resolveu nada. Por quê? Porque a medida correta, isso foi demonstrado naquela mesma época da polêmica do empréstimo, seria o Estado executar na justiça a dívida dos 100 principais devedores da CAGEPA. Dos 100 principais devedores da CAGEPA, saiu uma relação naquela época, dos 10 primeiros, 9 eram prefeituras. Os 5 primeiros, todos eram prefeituras, inclusive a prefeitura de João Pessoa. E os 5 primeiros totalizavam 80 milhões de reais de dívida. Então estava aprovado já naquela ocasião que não havia necessidade de 150 milhões de reais. Bastava executar na justiça. Porque quando você, Cláudia, Josival, qualquer um de nós que está nos assistindo, passa 2 meses sem pagar a CAGEPA, o que acontece? Vai lá e corta a sua água. Então, por que vai manter a vida de órgãos públicos
que passam anos e anos sem pagar a conta da empresa, tá certo? Tá errado, tem que executar. Se o governo do estado fizesse isso, a gente começaria sim a resolver o problema da Cagepa. Agora, não faz por quê? Acordos políticos que são feitos à luz dos interesses do povo. Eu sei que Cláudia vai chamar o intervalo comercial, mas eu vou deixar a pergunta, Cláudia. Estou me antecipando aqui. Todos os outros candidatos, os candidatos dos partidos maiores, eles falam que é preciso se construir obras estruturantes na Paraíba, senão a Paraíba não vai para lugar nenhum, não desenvolve, não cresce e tal. Então, isso externa uma visão de desenvolvimento. Qual é a sua visão de desenvolvimento? A Paraíba precisa de obras estruturantes, e que obras estruturantes? Se não precisa, que outro tipo, modelo de desenvolvimento você adotaria se fosse governador? Antônio Radical responde essa e outras perguntas daqui a pouco, depois do intervalo. Estamos de volta com o Tambaú Debate, que está dando prosseguimento à série de entrevistas com os candidatos ao governo da Paraíba. Hoje o nosso entrevistado é Antônio Radical, do PSTU. Antes do intervalo, Josival havia deixado uma pergunta sobre obras estruturantes. Pois é, porque os candidatos dos partidos maiores, Cássio, Ricardo, Vital, eles defendem a tese de que para a Paraíba se desenvolver, o modelo seria ter que construir grandes obras e obras estruturantes para a Paraíba. Eu perguntaria, você concorda com essa visão de desenvolvimento? É preciso? Que obras seriam necessárias? Ou tem outro modelo de desenvolvimento que você defende? Não, nós achamos que é necessário sim. A Paraíba tem vários equipamentos públicos que precisam ou ser construídos ou reformados. Escolas, postos de saúde, né? Fazer um plano de moradias populares, entendeu? Para isso nós defendemos a implantação imediata de um programa emergencial de obras públicas, onde logo de início você vai gerar emprego na área da construção civil, na construção de todos esses equipamentos públicos, e depois você vai gerar mais emprego através de concurso público, etc. e tal, para poder funcionar a máquina. Agora, o interessante, Josival, dessa questão é que alguns desses candidatos que defendem essas obras estruturantes da Paraíba já passaram, pelo menos seus partidos, ou alguns deles mesmo, já passaram vários anos na máquina do Estado e não fizeram essas obras estruturantes que eles tanto reclamam. Além de não fazerem coisas mínimas, como, por exemplo, no debate que nós tivemos em Patos, ou foi em Cajazeiras, não foi no Sertão, o governador disse que iria implantar no próximo ano tomógrafo naquela cidade. Quer dizer, uma coisa pequena, passou-se 4 anos e não se tem um tomógrafo naquela cidade, né? Eu não me lembro agora se foi Cajazeiras ou Patos. Quer dizer, se fala muito dessas obras estruturantes, onde todos já passaram pelo governo e no seu tempo não fizeram, mas continuam prometendo, e coisas simples como um tomógrafo computadorizado para que a população pudesse ter acesso a um exame de média e alta complexidade, não é feito. Então são essas coisas interessantes que acontecem na campanha. Em relação à política para com os servidores públicos estaduais, numa eventual gestão sua, como é que seria? O senhor adotaria o expediente corrido ou manteria os 2 turnos? Eu disse num certo debate, não me lembro agora, que sobre a questão do horário corrido, de 6 horas, nós defendemos o retorno, porque achamos importante, achamos que faz funcionar bem a máquina pública, tá certo? E que o interessante dessa polêmica, Cláudia, é que o atual governador do estado, o senhor Ricardo Coutinho, ele é funcionário da Universidade Federal da Paraíba. Lá ele recebe pelo horário corrido. Então ele gosta de receber o seu salário através do horário corrido, mas também gosta de fazer com que os outros não tenham o mesmo direito. Então isso é que é interessante que acontece hoje no estado da Paraíba. Defendemos sim o retorno do horário corrido, que é um horário que, como eu disse, proporciona melhor atendimento ao público, além também de gerar mais emprego, porque aí você tem que criar novas turmas para poder manter a repartição aberta. Mas o mais importante dessa questão do funcionário público, Josival, me permita, é a defesa que nós estamos fazendo na campanha da implantação de uma mesa permanente de negociação com as entidades dos servidores públicos, tá certo? Agora uma mesa permanente de negociação verdadeira e não de enrolação, como acontece em outros estados e até mesmo no governo federal, onde a gente possa discutir claramente com as entidades de servidores públicos, colocar às claras as contas do governo, para que a gente possa estabelecer uma negociação realmente plausível para todos. Nesse caso do servidor público, todas as categorias, em todos os debates que se tiver, que os candidatos têm com a categoria, todos eles querem revisão do plano de carreira e salário delas, o que implica em mais
mais benefícios e mais gastos e mais despesas com o serviço público. E se fala também muito em concurso público, na realização na necessidade de novas contratações. Como é que o Estado fecharia essa conta? Mais benefícios com as receitas que tem hoje? Você acha que é possível atender isso? Mais pessoal, mais benefícios? Como fecharia? Como é que resolve isso? Primeiro o seguinte, há necessidade de novos concursos públicos na Paraíba, sim. Hoje nós temos, segundo o Sagres, do Tribunal de Contas do Estado, existem hoje cerca de 23.800 prestadores de serviço no Estado, dos quais mais de 21 mil só na educação. Então, eu não vou dizer que todos esses cargos, todas essas pessoas estão em cargos essenciais para o bom andamento da máquina, mas também não posso dizer que todas são desnecessárias. O que nós defendemos é fazer um mapeamento rigoroso, minucioso, de quantos desses cargos são realmente necessários, e aí sim, a partir disso, realizar concurso público anualmente, dividir isso por 4, que é o número de anos do mandato, e fazer concurso anualmente para suprir essa lacuna. De onde vem o dinheiro? Acabei de falar no início da entrevista, da suspensão do pagamento da dívida, onde você pegaria esse montante para resolver os graves problemas sociais do nosso povo, seja na educação, na saúde, no transporte, nas moradias. Esse dinheiro é um dinheiro público, que em vez de estar resolvendo o problema de milhões, está resolvendo o problema de meia dúzia de pessoas. Em termos de segurança pública, que também é outro grave problema que a Paraíba enfrenta atualmente, qual seria a sua proposta? Eu já aproveito para saber se procede a informação de que o senhor estaria disposto, caso assumisse o Palácio da Redenção, a desmilitarizar a segurança pública. Nós defendemos a desmilitarização da PM, isso é um debate nacional que acontece hoje. Existem pesquisas que revelam que mais de 80% da tropa em todo o país defende a desmilitarização da PM e, além disso, a unificação das duas polícias, a civil com a militar, e para que a gente comece a mudar a forma como a polícia atua, comece a mudar a relação que a polícia tem com a população. Hoje, a polícia serve muito mais para proteger o patrimônio dos ricos e dos poderosos do que para realmente salvaguardar a vida de milhões que estão nas periferias das cidades, que realmente precisam da segurança pública e não tem. O que significa exatamente desmilitarizar a polícia? É tirar o caráter, né, da polícia militar enquanto militar, né, e fazer com que a gente tenha uma polícia, como na maioria dos países uma polícia civil, que seja ao mesmo tempo investigativa, mas que seja também, que esteja a serviço de salvaguardar a segurança de milhões, que não é o caso hoje, né? É isso que nós defendemos. Bom, nós vamos a mais um breve intervalo e em seguida nós voltamos para concluir a nossa entrevista com o candidato Antônio Radical, do PSTU. O Tambaú Debate está de volta e nós estamos dando prosseguimento hoje à série de entrevistas com os candidatos ao governo do Estado. Por ordem de sorteio, ficou definido que o entrevistado de hoje seria o professor Antônio Radical, que disputa o governo da Paraíba pelo PSTU. Eu gostaria de saber, candidato, a respeito de suas propostas, o senhor que é professor, para a educação. O que é que mudaria? Primeiro, pagar o piso salarial nacional da nossa categoria, que não é pago atualmente, embora a propaganda oficial diga o contrário. E a partir do momento que se pagar o piso salarial nacional, traçar uma política para que esse piso chegue até o valor atual do salário mínimo do DIEESE, que hoje está em torno de R$ 2.800, R$ 2.900, para uma jornada de 20 horas, que é a reivindicação histórica da categoria em nível nacional. Segundo, traçar uma política de real valorização da profissão de professor nesse Estado. Eu costumo dizer nos debates, Cláudia, eu sou professor da rede estadual, estou fazendo uma especialização promovida pelo Estado, e quando encerrar a defesa da monografia, que eu espero fazer no final do ano, eu vou receber gigantescos R$60 a mais no meu salário. Essa é a política de valorização do professor do atual governo do Estado, entendeu? E, por fim, traçar um plano emergencial de ampliação e reforma das instalações físicas das nossas escolas, porque o governador gosta muito de fazer a propaganda de que distribuiu não sei quantos mil tablets para os alunos e professores do ensino médio da Paraíba, o que realmente aconteceu, é fato, só que o seguinte, o tablet só funciona com Wi-Fi. Qual é a escola estadual que tem Wi-Fi? Certo? Mesmo em João Pessoa você encontra dificuldades. A minha escola, que é a escola do bairro do Mutirão, em Bahia,
não tem condição de utilizar os tablets. Então é muito bom você fazer a propaganda dos tablets, mas e as condições que as escolas, as condições físicas estruturantes que as escolas não oferecem na sua maioria para que se tenha o uso dessa tecnologia de ponta? Com relação à saúde, você já tocou rapidamente aqui no programa, quando falou da questão do Tom Walker, falar do Hospital de Patos, mas eu queria saber sua avaliação da saúde e propostas para esse campo. Acho que a avaliação da saúde, Josival, o telespectador que está nos assistindo, ele já deve ter uma avaliação muito precisa do que é a qualidade da saúde na Paraíba. Hoje eu estava vendo, o Conselho Regional de Medicina soltou uma nota repudiando a gestão da saúde na Paraíba, por conta de pressões que vários médicos têm sofrido ao longo dessa campanha eleitoral, porque se não apoia o candidato A ou B, estão sendo transferidos. Isso é só uma pequena parte, né? Nós defendemos a imediata suspensão do contrato do Hospital de Trauma de João Pessoa com a Cruz Vermelha Brasileira, porque os números do Tribunal de Contas, que por sinal são números enviados pela própria máquina pública, nos mostram que é possível administrar o trauma de João Pessoa apenas com recursos do Estado, porque o Estado administra com seus recursos o trauma de Campina Grande, então não tem sentido. Só em 2013 enviou 31 milhões para manter o trauma de Campina Grande e 110 milhões para encher o bolso da Cruz Vermelha Brasileira. E qual é o resultado disso? Não tem maca, né? 110 milhões para manter uma unidade hospitalar e não tem uma maca para que possa atender o usuário que lá chega. Precisa reter as macas do SAMU. Esse é o caos da saúde da Paraíba. Defendemos também acabar com a farra das cooperativas médicas e, no seu lugar, fazer concursos públicos para que profissionais qualificados entrem pela porta da frente para fazer o atendimento a todos os usuários. E, principalmente, destinar dinheiro público para o setor público. Nada de pegar dinheiro público para a saúde e destinar para organizações privadas. E na área da cultura, quais seriam suas propostas? Olha, é um absurdo que um estado como o nosso, Cláudio, que já teve Sivuca, tem Elba, Zé Ramalho, Chico César, já teve figuras de proa na cultura nacional como Zé Lins do Rego, Augusto dos Anjos, Pedro Américo, seja um estado tão rico culturalmente e esteja completamente abandonado nessa questão. O que existe hoje, como existe em outros municípios, a partir, por exemplo, do município de João Pessoa, são secretarias de cultura com projetos que circulam apenas entre os amigos do rei. É preciso abrir esse processo e promover uma cultura popular efetiva, criar ao lado da Secretaria, junto com a Secretaria da Educação, ilhas culturais em todo o estado para que a gente possa revelar novos talentos culturais na Paraíba e não só revelar, mas dar as condições para que esses novos talentos que existem aí, estão espalhados por toda a Paraíba, esperando uma oportunidade que o setor público lhes dê para poder aparecer com a sua arte e se desenvolver. É isso que a gente precisa fazer na Paraíba no âmbito da cultura. Acho que ainda dá tempo de falar sobre segurança pública. Nós temos aí ainda uns 2 minutos, dá tempo de falar sobre suas propostas, suas ideias para a segurança pública. A desmilitarização da PM, né? A unificação das polícias civil e militar, a capacitação real também desse contingente, né? Saiu recentemente uma matéria no jornal local dizendo que o governo do estado aplicou em 2013 R$3.000 na capacitação dos policiais militares. Isso é uma vergonha. O governador se gaba de dizer que foi o que mais investiu em armamento, mas ele pode ter até investido mais em armamento do que outros governos. Mas e na capacitação do profissional? Esse profissional que não tem, concretamente, com esse número, uma capacitação qualificada para poder atender com o público. Nós não estamos brincando, estamos falando da questão fundamental, que é a questão da segurança pública, que lida diretamente com vidas. Garantir o direito à sindicalização dos policiais, sejam militares ou não, né? Garantir que eles tenham o direito de se organizar, de fazer greve, se for o caso, né? Então essas são as propostas que a gente acha que pode sim começar a melhorar, junto com a educação também, né? Fazer um programa de conscientização a partir das escolas, para que a gente possa efetivamente mudar o quadro da segurança pública na Paraíba. Afeta a segurança pública e também a saúde, a questão das drogas. Como um eventual governo de Antônio Radical trataria a questão dos dependentes químicos e também dos traficantes? Olha, está provado em vários países, o nosso vizinho aqui, o Uruguai é o mais recente, né, que a discussão e implantação da legalização da maconha, ela serve logo de início para acabar com a violência gerada a partir das drogas. Depois que foi implantada a legalização da maconha no Uruguai, o nível de violência chegou a 0. Mas a questão mais importante disso é ter uma política de drogas onde se trate tanto o viciado
da droga lícita como viciado da droga ilícita de forma igual. Ok, candidato, muito obrigada pela sua presença aqui no Tambaú Debate. Obrigado também, estamos à disposição. Muito bem, o Tambaú Debate de hoje vai ficando por aqui, mas lembrando que na próxima segunda-feira nós vamos dar continuidade à série de entrevistas com os candidatos ao governo da Paraíba e, seguindo a nossa ordem de sorteio, vamos conversar na segunda com o candidato do PMDB, o senador Vital Filho, sempre após o guia eleitoral. A todos uma ótima tarde, obrigada pela audiência, até segunda-feira.